quarta-feira, dando sequência no nosso ciclo de entrevistas com os indicados do primeiro escalão do governo Flávio e Rangel, que vão ocupar seus cargos a partir de 1º de janeiro de 2025. Nesta manhã de quarta-feira, nós vamos conversar com aquele que sempre anuncia, né? Eu tenho anunciado para a gente aqui quem são os indicados, enfim, o responsável pela comunicação social a partir de 1º de janeiro de 2025, Rodrigo Ramos, com 30 anos de experiência no jornalismo do Vale do Itajaí, já traz na sua bagagem aí atuação em jornais, TVs e assessoria de comunicação. Mas quem vai contar isso para a gente é ele próprio. Muito bom dia, Rodrigo. Daí, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia aos ouvintes da Cultura, também que nos acompanham pelas redes sociais. Uma alegria grande amanhecer aqui já ouvindo as primeiras informações do dia, acompanhando pela Cultura. Muito bem, Rodrigo, audiência qualificada aí da Rádio Cultura de Timbó e do jornalismo da Rádio Cultura de Timbó. Rodrigo, você já é uma pessoa experiente no meio, foi recebida a sua indicação assim com uma excelente expectativa, né, em relação à atuação nessa função aqui na Prefeitura de Timbó. Conta para nossa audiência um pouco da tua bagagem, da tua experiência, né, que te cacifa para estar à frente da assessoria de comunicação aqui da nossa prefeitura. Bom, aqui cacifa é índio, né? Eu não sou chefe de ninguém, né? Vamos lá. É como você falou, são 30 anos de história dentro da área da comunicação, dentro da área da educação já há mais de 10 anos. Como professora. Como professor universitário, professor do ensino técnico. Quando me perguntam sempre, né, você já conhecia Timbó, porque mora em Blumenau, eu estou há 40 minutos aqui, então é do lado, né? Imagina quem mora em São Paulo, por exemplo, tem que andar não sei quantos quilômetros dentro da cidade. Sim, a gente reclama de barriga cheia por aqui. Né? Então é super tranquilo. Eu sou lotado na Faculdade Uniaselv, no polo de Timbó. Inclusive, só desculpa te interromper, mas foi professor do Roger, aqui nosso colega de trabalho, verdade, Roger. já o AVV, parece que foi tua aluna também, a Verônica Moser. Então... Sim. E a Viviana, também, que é conhecida aqui na cidade, e tantas pessoas. Eu também sou professor no Senac, então há 10 anos eu dou aula aqui na unidade de Timbó também, então eu acompanho de perto também o crescimento da cidade, a verticalização da cidade, os problemas, as coisas boas. Por ter sido secretário de Cultura em Blumenau por 7 anos também acompanhei de perto, porque acompanhava o trabalho do colegiado de Cultura e de Comunicação como um todo, né? Nessas reuniões de colegiado, então a gente sempre se encontrava, então a cidade de Timbó não me é estranha, né? Eu conheço bastante da movimentação aqui da região, os colegas de comunicação, de imprensa, que você vai fazendo ao longo da sua trajetória de vida como profissional, como cidadão, né? E como pessoa que participe no processo de formação continuada, que é na educação, que é uma das vertentes onde eu trabalho também. Mas você já trabalhou em rádio, trabalhou em televisão? Já trabalhei em TV, comecei trabalhando em jornal, trabalhei no Jornal de Santa Catarina, trabalhei por um bom tempo na TV Galega, trabalhei na TV Capital, em Florianópolis, passei um tempo trabalhando como pesquisador, a pessoa que sai no mundo acadêmico para passar um tempo fora. Voltei, mas sempre fiquei nessa vertente de TV e assessoria de comunicação. Inclusive, você já foi assessor de comunicação lá na Prefeitura de Blumenau, já? Não, eu fui diretor de cultura na Prefeitura de Blumenau. Diretor de cultura. Eu fui assessor de comunicação no Hospital Santo Antônio por 5 anos e meio, e tem outras assessorias de comunicação aqui na região, né, outros clientes, né, enfim, baseei a minha experiência, depois o meu know-how em assessoria de imprensa, que é uma das minhas principais vertentes de trabalho, inclusive hoje no mercado, além do segmento da comunicação na área de cultura, na área de consultoria, de projetos, desenvolvimento de ações, né? Então, me baseei nessas especializações depois no mercado de trabalho. E, Rodrigo, qual é a função do assessor de comunicação social numa prefeitura, especificamente o trabalho que você vai realizar aqui na Prefeitura de Timbó? É uma missão, independente do tamanho da prefeitura, a parte da comunicação, ela é fundamental, principalmente para manter um canal aberto de comunicação com os moradores da região
E também com os veículos, né? É muito mais simples e muito mais rápido e eficaz quando a gente mantém o canal aberto para os veículos, né? Até porque os veículos divulgam as ações, às vezes chamam atenção para as coisas pontuais, porque a vida prática tecnológica nos permite que você passe hoje e fotografe o local onde tem um buraco, onde está com problema de vazamento, aonde aconteceu de repente um acidente e precisa monitorar. Isso nos facilita e essa parceria com os veículos é muito importante, mas institucionalmente, uma Secretaria de Comunicação em qualquer prefeitura, ela precisa dar visibilidade não só das ações do poder público, mas das ações da cidade. Do que a cidade oferece, do que a cidade tem, dos expoentes do que aquele grupo de pessoas que mora naquela região tem a desenvolver. Então, a ideia é valorizar e oportunizar com que essas pessoas tenham cada vez mais voz e vez através de um canal de comunicação direta. Nós temos algumas ideias, né? Vamos esperar aí começar o governo para ser implantadas, mas uma delas é de criar um canal de comunicação ainda mais ativo e aberto diretamente com a prefeitura. Porque muitas vezes a gente, e aqui na rádio, né, falando como profissionais de comunicação, muitas vezes a comunidade acaba nos procurando como veículo e instrumento, e ok, isso é um processo normal, mas a informação até chegar... vocês às vezes dão um alô, secretaria tal, dá uma olhada aqui, alô, uma secretaria tal. Então, quando a gente tem um canal mais próximo, a ideia é fazer com que torne mais eficaz, né? Que a gente possa minimizar os problemas. A gente não tem como estar presente em todos os cantos da cidade. Por exemplo, às vezes você passa semanas fazendo um trabalho todo de requalificação numa rua, asfalta, pinta, põe lixeiras, daí o que vem? Às vezes um cidadão que também é morador da cidade e vem ali, faz depredação do patrimônio público. Não é eu, não é você, não é o prefeito que tem culpa, enfim, é uma questão social, são camadas e camadas a serem discutidas. Então, o morador vai ligar para onde? Vai ligar para você, vai ligar para outro veículo, vai ligar para o rádio, vai ligar para a internet, vai postar na internet. Então, a ideia é que a gente possa ter esse canal de comunicação mais ativo dentro do órgão público para dar uma resposta mais efetiva para a sociedade, para esse cidadão de bem que está ali, que pagou seus impostos e que, de repente, se viu mexido no seu bem patrimonial público, coletivo. Então, a gente pretende criar essa ferramenta principal agora. Nos primeiros 6 meses, a gente está vendo de que maneira isso vai funcionar ainda, para tentar ter esse contato, essa aproximação com a comunidade. Eu acho que esse é o primeiro desafio no primeiro momento. Além de conhecer a estrutura, né, que é uma estrutura bastante enxuta, mas a gente pretende fazer algumas entregas aí, de resultado para a comunidade em geral. Veja bem, eu queria reforçar bem isso, né? A assessoria de comunicação, ela responde não só aos interesses de um governo, mas aos interesses da cidade. Da cidade. Né? A gente, para entender bem essa... Passa-se a eleição, o prefeito tem o partido, o vice-prefeito tem seu partido, todo mundo aqui vota, né? Mas quando a gente está numa equipe de governo, a gente governa para a cidade. Para a cidade, para, né? Todos. Para todos, independente daquilo que você pensa ou não, você governa para todos. Então, trazer essa questão do todos através da comunicação é um dos desafios. Obviamente que a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. Jesus morreu na cruz com um falando bem e outro falando mal, né? Um reclamando e o outro dizendo, não, que bom, né? Vamos para o paraíso. Então, a polarização sempre existiu. Sempre existiu desde que o mundo é mundo, né? Então, mas a ideia é ser cada vez mais assertivo, né? Então, nesse sentido, é que a gente vai trabalhar para criar esses canais de comunicação mais ativos. E qual era o teu relacionamento com a campanha, com o Flávio, enfim, que fizeram com que fosse feito o convite? Como é que você recebeu esse convite para trabalhar em Timbó? Bom, eu vou responder de maneira bem direta, nenhuma. Porque eu, claro, acompanhando, até em função de morar aqui na região, acompanhei a movimentação nas prefeituras aqui, no processo político. Quem é jornalista acaba acompanhando, né? Faz parte do nosso DNA. Mas não fiz parte do grupo, da célula
dura da campanha. Não conhecia o prefeito. Aliás, a gente tem muitos amigos em comum e já estivemos, inclusive, muitas vezes em lugares comuns, mas nunca tivemos a oportunidade de conversar porque os grupos sociais e as dinâmicas, às vezes até de encontros sociais, não permitiram que a gente pudesse conversar. E eu recebi com bastante surpresa, porque não estava esperando. Eu estou finalizando uma parte acadêmica da minha vida no mestrado, até estava conversando antes de entrar no ar aqui, e numa noite escrevendo, recebo uma ligação e vamos bater um papo, vamos tomar um café. Então veio esse desafio. E aceitei, porque eu já tinha passado no poder público e não é fácil você ter uma experiência no poder público. Eu acho que eu sempre digo isso, todo cidadão deveria ter a oportunidade de passar no poder público para saber das suas alegrias e das tristezas, porque a gente, quando vem da iniciativa privada, a gente chega com muito gás, com muito pique, e a gente quer fazer as coisas, e existe uma coisa engessada no país que não dá para entender. Isso é histórico, não é desse ou daquele, desde a própria formação da estrutura política no país, em que muitas coisas travam e você tem que ter expertise e conhecer e entender o sistema para poder fazer com que as coisas possam andar. E às vezes isso nos deixa um pouco frustrados, um pouco chateados, porque às vezes as coisas não andam na velocidade como a gente gostaria que andasse, que é diferente do setor privado. Você toma uma decisão colegiada ou no seu pequeno negócio, no seu grande negócio, mas a coisa é mais fácil de ser gerida. E não é assim no poder público, Então, eu tive muitas experiências felizes na minha passagem no poder público nas duas vezes, uma de 3 anos, outra depois de 7 anos, mas também tive algumas decepções em função dessa morosidade, dessas exigências, às vezes até de preciosismo, em função do dinheiro público, e ok, isso faz parte, mas a gente fica um pouco entristecido como cidadão, como pagador de impostos, que às vezes o organismo público, a legislação municipal, estadual e federal, que é a lei maior, ela nos impede no país, Então, com isso já estou vacinado, Já está vacinado. Já estou vacinado nessa parte, mas é sempre uma experiência nova, Com sempre certeza. uma experiência nova. E, Rodrigo, a estratégia, de certa forma, se foi pensado ou não, mas enfim, a estratégia da divulgação aí dos nomes, do secretariado, a promessa lá atrás de fazer um secretariado técnico e depois essa estratégia da divulgação a conta-gotas, com um veículo divulgando aqui, outro ali, isso me chamou a atenção também porque a comunidade, de maneira geral, ficou interessada, nunca se interessou tanto pelos nomes de quem iria ocupar o primeiro escalão de uma prefeitura aqui na cidade de Timbó. Na região, te ouso dizer. Na região. Na região. Se foi pensado ou não essa estratégia, ela funcionou muito bem. Sim. Quando eu conversei com o prefeito e o vice-prefeito, tinha sido anunciados 2 nomes. Acho que da Defesa Civil. 3. Da Defesa Civil, do Esporte e da... meu Deus, como é que é o nome da nossa secretária? A primeira secretária que foi anunciada da pasta, não lembro agora de qual pasta exatamente. E depois me veio o convite. Foi do planejamento? Do planejamento. Isso. Que é tanta informação nova para ir guardando. E esses 3 primeiros nomes foram meio que na sequência, E logo depois veio a conversa comigo. Eu disse, então vamos criar um fato, até porque como eu me inteirei do processo todo, como foi da campanha, e de como o prefeito e o vice prometeram uma entrega muito mais de profissionais de mercado. Então vamos esperar para ver como vão se movimentar as outras cidades. A gente tem cidades maiores que não terminaram o primeiro escalão, quiçá ainda o segundo, o terceiro, o quarto. Isso cria uma expectativa muito ruim, muito negativa, porque se as pessoas que estão no local ficam esperando, vai sair, não vai sair, está resolvido, não está resolvido. E daí a gente foi, conforme foram feitos esses convites, então a gente foi programando semanalmente e com isso já gerando notícia para que as pessoas pudessem ir se organizando, e a partir do momento que era anunciado já ir começando o processo de transição, cada um na sua pasta, na sua secretaria, e assim foi feito. E funcionou muito bem, porque a gente se manteve
como uma estratégia de comunicação, a gente se manteve na mídia ao longo das últimas 6, 7 semanas, cada semana sempre anunciando 1 ou 2 nomes, dependendo da semana, conforme vinha sendo fechado o nome. E a conversa foi de poder oportunizar, principalmente aqui para Timbó, para que todos os veículos pudessem, isso é uma questão do jornalista, né, de dar o furo em primeira mão, enfim. Então, para valorizar os veículos aqui na região, a gente pulverizou, né? Claro que todos foram atendidos, então a gente sempre passava para, assim como a gente passou para vocês, que tiveram algumas entrevistas aqui exclusivas, tá no ar a entrevista? Solta para todo mundo. Então todo mundo meio que de forma sempre unânime recebia informação, geralmente logo cedo, né? Era encaminhado o material, e isso gerou muita expectativa para ser quem é o da semana, né? Teve alguns veículos aí que até lançaram, quem vai ser o próximo dessa semana? Quem vai ser o daquele? E gerou muito engajamento, né? Nas publicações. Nas publicações, a interação nos veículos, o que é muito bom, o que é muito positivo. A gente tem métricas para fazer isso, então as métricas que eu vi agora nos últimos 10 dias, assim, foram muito interessantes, os nomes que foram anunciados, dos índices de aceitação, de rejeição, dos comentários e da própria movimentação dessa estratégia. Então a gente viu que funcionou muito bem, né? Então, até para marcar território e como estratégia de posicionamento, né? Isso daí é mais para publicidade e propaganda e para o marketing, para ser estudado. Não, realmente, parabéns, deu muito certo. Mas funcionou. E hoje, e na enquete de ontem, né, a gente pediu aqui qual a secretaria que terá mais demandas da população, e listou todas as secretarias, né? Certo. E 75% a Secretaria de Saúde. Mas isso é em qualquer lugar no país, né? Se a gente olhar para a tabela SUS, né? Se a gente, e vou te dizer uma coisa, né? O SUS é um dos modelos de sistema público de saúde que é elogiado no mundo inteiro. E nós aqui na nossa região, né, na nossa cidade, principalmente na nossa região, temos defeitos, temos problemas, sim. Mas ainda assim é um dos melhores programas, um dos melhores planos de saúde que funciona no mundo, é o sistema SUS. Né? Porque se você vai, vou falar aqui de uma questão em relação a outras regiões do país, não funciona na mesma velocidade como funciona aqui na nossa região. Não sei se é um grau de comprometimento dos funcionários, dos servidores ou da administração pública como um todo. E tem muita gente que romantiza que viver em outros países, como nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, que o sistema funciona. Lá você usa um sistema, independente se você não tem condições financeiras, você tem que pagar ainda assim, né? Alguém vai pagar para você. Já começa por aí. Se você trabalha 40% do seu salário, fica para os impostos. E não é que você... eu tenho o meu sistema de saúde é o melhor. Não, você tem que pagar um plano de saúde à parte, além daquele que você teria como chance. E aqui a grande maioria das unidades de saúde, dos hospitais na região, são tudo porta aberta. Né? É claro que tem fila, é claro que tem demandas. Logicamente, as principais demandas, né? A saúde. E quando a gente está com dor, está com febre, quer ser atendido. Né? E então, rápido. E tem uma outra dinâmica também, que hoje muitos profissionais da área da saúde acabaram migrando. Isso é tema de pesquisas hoje, por exemplo. Há dificuldades, isso não é culpa desse ou daquele, mas eu trabalhei no Hospital Santo Antônio 5 anos. Como assessoria de imprensa. A maior dificuldade era o quê? Encontrar pediatras. Por quê? Tem toda hoje uma gama de outras profissões e especializações onde os hospitais, onde os especialistas, onde os médicos podem atuar, porque o pediatra não atua só com a criança, né? Ele tem que ser o médico da criança, da avó, do vô, da tia, do tio, do padrinho, da madrinha, do pai, da mãe. Então, ele tem que acompanhar aquela turma toda junta. Né? Então, era uma das maiores dificuldades que se encontrava naquela época no Hospital Santo Antônio. E em qualquer outro local, a saúde sempre vai em primeiro lugar, porque é a garantia, né, de a gente estar vivo ou não. Mas posso te dizer com toda certeza
que a escolha, acho que foi muito assertiva também da secretária que vai gerir a pasta aqui na nossa cidade, um compromisso porque também é servidora de carreira e entende dessas questões, estudou, né, sobre escola pública de saúde, acho que é muito interessante, sabe desses gargalos e dessa dificuldade, mas te digo que tem muita formação técnica no mercado. E é um mercado de trabalho onde tem gente muito capacitada, né? Então, tem como melhorar? Sempre vai dar para melhorar na área da saúde, né? Mas é um dos gargalos e a gente sabe que às vezes é lá na frente, na ponta, na porta de entrada que funciona. E daí começa a comunicação. Quando você já tem uma placa informando, quando você já tem uma lista de espera, quando você já tem um atendente que já lhe dá a devolutiva, quando você já faz a classificação pela ordem de risco, isso tudo é comunicação. Então, a gente vai ter que conversar muito para entender a dinâmica em cada unidade básica de saúde, nos hospitais, para poder diminuir, pelo menos, né, essa insatisfação, que é uma coisa natural que acontece em qualquer cidade no Brasil, mas reafirmo, né, o compromisso do SUS, ele é muito simpático em sistema de tratamento, é muito digno em relação ao que a gente vive, se for comparado com outras cidades do Brasil afora e inclusive no exterior. Tudo bem, Rodrigo, quero agradecer a tua participação aqui na nossa programação, muito bom o nosso papo, nosso tempo está se esgotando por aqui, mas logicamente nós vamos ter muitas oportunidades para conversar daqui em diante. A Rádio Cultura sempre à disposição, né, da assessoria de comunicação da Prefeitura a partir do dia 1º de janeiro, assim como esteve também até agora com o Sócrates Prado de Oliveira. E fique sempre muito à vontade, né, de nos contactar, e a gente também já tem esse canal aberto aí com você, né? Já temos trocado muito WhatsApp, né? Exatamente. Muito WhatsApp, continua assim, o canal continua aberto, e quero também deixar esse compromisso com a comunidade de Timbó, que a gente vai tentar cada vez mais melhorar esse canal de comunicação aberto entre o poder público e a comunidade. Isso é fundamental para que as ações do município, da cidade de Timbó, possam ser cada vez mais transparentes e possam ser cada vez atuar de forma mais eficaz para um bom resultado e para a melhoria contínua do progresso do nosso município. Muito bem, esse foi o